bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Businesscast da semana. Hoje a gente vai falar sobre algo que está transformando, revolucionando a produção de energia limpa no mundo e no Brasil, em especial no Piauí, vem tomando corpo, que é a energia solar. Hoje nós temos aqui no Piauí muitas empresas que trabalham como integradores. Essas empresas que você contrata para instalar o seu sistema solar. Ela vai lá, dimensiona a necessidade e entrega o serviço lá pronto para você ter aquele desconto na sua conta de energia. Você praticamente vai pagar uma taxa mínima, né? E para falar sobre isso, sobre essa produção aqui no Piauí, a gente vai falar sobre os problemas que enfrentam esse sistema, sobretudo no que toca aos integradores, as empresas que trabalham com isso, que a gente não tem ideia de quantas sejam, mas estima-se que hoje no Piauí são em torno de 500 empresas que trabalham nesta área. E existe inclusive uma associação que é a APSolar. E quem está com a gente aqui é o presidente desta associação. Ele vai conversar com a gente a partir de agora e tirar nossas dúvidas, as minhas e as suas. Eu estou falando do Marco Melo, tudo bom? Tudo Marco bom, Antônio Melo, né? Marco Antônio Melo, mais conhecido como Marco O Melo. nome de guerra é Marco Melo. Marco Melo, Tudo bom, bem, Douglas? Tudo bom, né? Muito obrigado aí pelo convite, é uma honra participar aqui do... Obrigado, Marco. Marco, e eu queria que você começasse falando sobre esse movimento solar livre que foi encampado pela associação, pelos integradores do sistema solar aqui no estado do Piauí. Isso, na verdade assim, né, a associação nossa, como você falou, é a APSolar. Ela é uma associação que congrega as empresas, que se colocou bem aí o nome correto, é integradores. Os integradores são as empresas que vão lá e instalam as placas solares lá na casa do cliente, né? Eles fazem parte de uma cadeia maior que envolve importadores que compram material geralmente de fora da China. São grandes empresas que geralmente ficam lá mais pelo sul. A gente tem algumas aqui, mas menores, né? No Piauí ou no Piauí, Nordeste? por exemplo. Já tem no Piauí? Aqui no Piauí, por exemplo, o pessoal da Hotsat, eles importam, né? Ah, então, tá. Eles fazem mais ou menos isso, mas eles têm uma cobertura muito restrita. É difícil de bater, por exemplo, com essas empresas a nível nacional que cobrem o Brasil todo. Então, os caras têm compram em mais volume, tem mais poder tem escala, né? De fogo, tem mais escala, né? E assim, o Movimento Solar Livre que você citou aí, o MSL, é uma entidade importantíssima. Ela é uma entidade que existe a nível nacional e que congrega as associações de todos os estados. Hoje o Movimento Solar Livre ela tem representação, se não me engano, porque isso é permanentemente atualizado, mas se não me engano ela tinha participação em 25 das 27 unidades da federação, se eu não me engano estava faltando só Acre e Amazonas, né? Então ela tem. E recentemente, assim, a partir do ano passado, a gente se integrou a esse movimento, né, do Movimento Solar Livre. E qual é o foco, o objetivo? Por que surgiu esse movimento? Ele luta em favor de quê? Pronto. Porque assim, né, a energia solar, ela é uma coisa que é, como você falou, né, uma coisa a nível mundial, está sendo incentivada. E tem aqui desde, já tem mais de 10 anos isso, houve foi colocada uma legislação que incentivou, só para colocar, a energia solar não é uma coisa nova, ela é uma coisa relativamente antiga. O que era o problema? O problema era que você, por exemplo, na sua casa, você tem sol de dia, mas de dia você não está em casa, você está no trabalho, né? E aí como é que você vai usar aquela energia do sol na sua casa? Não tem como estocar o vento e nem tinha como estocar, a não ser com bateria. Né? E tinha. A bateria também não é uma invenção nova, mas era um negócio que era caríssimo. Então inviabilizava completamente. Ali a partir de 2013, 2014, começou a ter esse movimento de legislação aqui que foi alterado. Isso não era nem lei, era até uma regulamentação da própria ANEEL que incentivava, né? E foi possível você fazer isso, substituindo a bateria pela própria rede da concessionária, ou seja, você gera a energia, o advento dos medidores, que eles são bidirecionais, ele mede tanto a energia que entra na sua casa quanto a que sai, então você gerava de dia, quando tinha sol, jogava na rede, o medidor contava e quando você chegava à noite que você usava, você
pegava no fluxo inverso, aquilo era feito, a concessionária faz no fim do mês um balanço e você via o que você gerou, o que você consumiu e pagava aquilo ali. Então isso aí foi que de fato viabilizou e se tornou um mercado gigantesco no Brasil. Hoje, esse ano, todo ano eu vou, esse ano eu fui na feira de energia solar, que acontece ali final de agosto, começo de setembro em São Paulo, chama Intersolar, a feira, que é a principal feira de energia solar aqui do Brasil. É um negócio gigantesco, gigantesco assim, que você fica impressionado. Você pega outras feiras, eu tive, por exemplo, ali paralelamente uma feira relacionada com um negócio de fitness. Mas é um negócio, a feira, você imagina que fitness é academia e tal, é um negócio que é gigante também, não chega nem aos pés, nem é aos um, pés, negócio, né? um negócio fantástico, gigantesco. E como é que está o Piauí nessa área? Só se esse movimento do MSL, ele surgiu por quê? Porque apesar disso, esse setor ele sofre constante ameaça. Por quê? Porque, por exemplo, não é interessante, por exemplo, para a concessionária de energia, né? Por quê? Porque você está pagando lá uma conta de R$1.000, daqui a pouco você bota a sua energia solar, passa a pagar 200, 300. Agora imagine isso numa escala que está hoje, nós estamos falando aqui hoje de 110, 120 mil pessoas que usam energia solar aqui no Brasil. Então, esse movimento surgiu em defesa desse mercado. 110 ou 120 mil ou milhões? Não, mil aqui no Piauí. No Piauí. No Piauí, 110, 120 mil usuários, né? Só no nosso estado. Só no nosso. A gente estima que hoje a gente tem em torno de 80 usinas geradoras. Por que são 120 mil e não 80? Porque uma mesma usina, por exemplo, você pode colocar um sistema na sua casa e alimentar a sua própria casa e a casa dos seus 2 ou 3 filhos. Ou a empresa e a residência. Ou a empresa e a residência. Então, como você pode ter uma mesma usina alimentando vários consumidores, várias unidades consumidoras, você tem essa situação, entendeu? E a tributação em cima disso? Foi uma campanha também desse movimento? É um movimento solar livre. Aliás, não a tributação, mas a derrubada desse tributo? O movimento solar livre, ela nasceu lá atrás com um movimento chamado Capacetes Amarelos, que foi inicialmente chamado, que justamente trabalhou ali o sistema, o negócio de energia solar, esse mercado, ele surgiu ali, como eu disse, ali em 2012, 2013, foi se expandindo e aqui no Piauí começou a ficar forte a partir de 2016 e ali quando isso se tornou grande e começou a incomodar as grandes distribuidoras, né, como tem aqui a Equatorial, mas você tem o Grupo Enel, que é do Ceará, e a Rio de Janeiro. O que aconteceu? Vamos criar uma lei para isso, né? E aí você tem o lobby das empresas grandes querendo que a lei seja restritiva para que desincentivar o uso da energia solar, né? E o movimento dos capacetes amarelos surgiu justamente aí, para brigar nessa construção dessa legislação que culminou com a promulgação da Lei 14.300, que é considerado um marco da energia solar no Brasil, que foi promulgada em 2022 e entrou completamente em vigor um ano depois, no ano de 2023, que ele faz uma transição, ele marca uma transição na energia solar no Brasil. Você tem inclusive uma nomenclatura diferente. Por exemplo, se você, Douglas, botou energia solar na sua casa antes de 2023, você é considerado um GD1, que GD é geração distribuída, GD1. Quem botou depois é considerado GD2. Então tem inclusive essa diferenciação. O movimento, ele nasceu nisso aí, de brigar pelos direitos. Inclusive, hoje é contínuo. Agora a gente teve uma luta lá em Brasília contra o pessoal tentando colocar mais custo, mais imposto todo o tempo. E tem as questões locais aqui também que exatamente. Bem sabe. Vamos falar sobre esse assunto agora. Aqui no Piauí, o governo passou a cobrar ICMS em cima dessa energia. Sim. Mas ontem, inclusive, o desembargador Sebastião Ribeiro Martins deu a martelada final proibindo essa cobrança, inclusive exigindo que a Equatorial devolva o que foi cobrado indevidamente. A Equatorial ainda tentou postergar essa devolução, pedindo um prazo de 30 a 60 dias, salvo engano, mas a Justiça negou. Eu quero que você conte essa história para a gente desde o início, para que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, eu costumo chamar de nosso internauta, ele entenda o que é que aconteceu. O governo cobrou o quê, a partir de quando, e está proibido o quê? Pronto, eu acabei de falar para você aqui da Lei 14.300, que foi, digamos, começou a valer a partir de 2023, né?
ela muda o sistema de cobrança de energia solar. Quem colocou antes de 2023 só paga aquela famosa taxa mínima, que é aquela taxa, por exemplo, que você saiu de casa, foi passar, sei lá, 2 meses na Europa. Você passou 2 meses fora da sua casa. Glória! Aí você deixa a sua casa, o seu apartamento fechado, sem consumo, você tem aquele consumo mínimo ali, que ele é cobrado, que no caso são 100 kWh para quem é trifásico e 30 para quem tem ligação monofásica. Quem colocou antes de 2023 é GD1, pagava só isso. Quem, a partir de 2023, você paga uma taxa de uso da rede, que ela aumenta de forma progressiva, né? Hoje nós estamos pagando, essa taxa é conhecida como FIOB, a remuneração dessa estrutura do sistema elétrico da concessionária que você de fato usa, porque você precisa injetar energia lá. Se você não precisasse, você botava uma bateria, você fica isento disso aí, mas hoje você precisa. Então, essa lei obrigou a cobrança desse uso da rede. A Equatorial, ela pediu quase 1 ano e meio para ajustar seu sistema de fatura para adequar isso aí. Então, só a partir de junho do ano passado, junho de 2024, começou a ser feita essa cobrança. Quando começou a ser feita essa cobrança do uso do sistema, apareceu essa novidade, né? Que foi a cobrança de ICMS sobre a energia que você gera. Né? Aquela energia que você está gerando, o governo, então, beleza, você não vai pagar a energia, mas eu vou lhe cobrar o imposto sobre essa energia. Né? E isso era claramente legal, porque a própria lei 14.300, o marco legal, ele diz que essa relação de você injetar na rede e usar depois é uma relação de empréstimo gratuito. Né? Então, o empréstimo gratuito não gera base de cálculo para imposto. Então, a gente desde então vem lutando para derrubar a cobrança desse imposto, né? Que a gente contratou uma banca de advogados para trabalhar nisso e ali ficamos muito sem saber na época, acho que era período eleitoral, então o governo não se manifestava sobre o tema, só quem falava sobre isso era a Equatorial. E aí, a partir do final do ano, depois da eleição, do período eleitoral, o governo reiterou que era a favor da cobrança, que se juntou à Equatorial, digamos assim, e aí a gente teve uma luz quando o governo do estado de Goiás, por uma ação do próprio governador, eles derrubaram a cobrança lá. Lá também é Equatorial, a cobrança começou depois, e o próprio governador do estado chegou e disse, olha, eu não quero que cobre, e o partido dele entrou na justiça com uma ação de inconstitucionalidade e conseguiu no Tribunal de Justiça de lá derrubar a cobrança. Isso deu um caminho para a gente fez a mesma coisa aqui, a gente precisou de um suporte de uma entidade que não a nossa, porque a nossa não tem figura jurídica para propor uma ação de inconstitucionalidade. Quem nos emprestou, digamos, esse CNPJ foi o Partido Progressista. Então, quem entrou de fato com a ação, quem ajuizou foi o Progressistas. E a gente, depois de um tempo, a gente teve uma decisão, que foi agora no dia 6 de outubro, que por unanimidade o tribunal resolveu proibir a cobrança, né? Entendeu como correta a proibição da cobrança. Só que, como você antecipou aí, a gente estava enfrentando outro problema. Simplesmente o governo do estado e a Equatorial não estavam cumprindo a sentença. A sentença, nós estamos falando aqui que ela foi no julgamento do dia 6 de outubro, a sentença foi publicada no dia 8, 2 dias depois, nós estávamos desde o dia 8, hoje nós já estamos no início do mês de dezembro e não estava sendo cumprida. Agora, essa decisão do desembargador Sebastião Ribeiro Martins, ela é definitiva? Não. Ela resolve o problema de vez? Não, ela não resolve o problema de vez. Né? Essa decisão, ela é uma decisão em caráter de liminar. Né? Ela é uma cautelar, digamos assim, para ser mais preciso com as palavras. Né? Inclusive, ela é liminar porque partiu dele, não foi o colegiado, né? Não é isso não. Não? Não. Ela foi decidida numa reunião do pleno, num julgamento do pleno, diga-se de passagem, por unanimidade. Todos os desembargadores votaram. A questão não é essa, é que o que é que aconteceu, né? Provavelmente o tribunal entende que, como é um tema que tem uma certa complexidade, ele precisaria de um maior tempo para análise. Então, o que é que acontece? Como, ao mesmo tempo, eles chamam um termo jurídico que eles chamam de periculum in mora, que então é cautelar mesmo. É o risco de que, no período que eles analisam,
o consumidor seja mais penalizado, a sociedade seja mais penalizada ainda. Então eles deram uma decisão provisória. O perigo provisória. é o perigo na demora, Na ou demora, da demora, né? Pronto, exatamente. Então nesse caso... Então eles deram essa decisão liminar justamente com o objetivo de que fosse cessado de imediatamente. Ou seja, o que na verdade o governo do estado e Equatorial estavam fazendo era não indo ao encontro do desejo da corte. A corte deu essa decisão em caráter liminar e ela provavelmente terá uma decisão definitiva. Por exemplo, Goiás já tem a definitiva que corroborou o ICMS cobrado aqui é de 22,5. Isso, 22,5. exato. Deixa eu só falar aqui, enquanto você falava aí, eu buscava aqui na internet, né? Quem nos socorre nessas horas. Sim. Só para quem está em casa entender. Olha, o Piauí, ele tem hoje o segundo maior ICMS. Se eu estiver errado, me corrija. O segundo maior ICMS do Brasil, com uma alíquota de 22,5%. Só perde para a Bahia, né? 2 estados administrados pelo PT. Lá no Rio Grande do Norte, eu estava observando aqui, lá, embora seja PT também, é menor. Vamos ver aqui no Ceará, como é que está o Ceará, porque o Ceará também é administrado por governo do PT. Desculpa, só um detalhe, só aproveitando o gancho, você citou o Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, inclusive, a governadora, que como você disse, é do PT, a Fátima Bezerra, ela baixou um decreto agora, no dia 29 de novembro, sobre esse tema, a governadora do estado dizendo, olha, aqui no Rio Grande do Norte não se cobra ICMS sobre nenhuma etapa do processo de uso da energia solar. Pois é, então a gente percebe com essa decisão dela de que o governo está indo com muita sede ao pote em relação aqui ao Piauí, a Bahia, né? Mas eu queria ver o Ceará. O Ceará também está equiparado ao Rio Grande do Norte, 20% lá. Olha a diferença, 3% na Bahia e 2,5% no Piauí, no ICMS. É um negócio assim, uma loucura. Cada dia que passa, eu sou um admirador maior dos nossos empreendedores, dos empreendedores do Piauí. Porque abrir uma empresa aqui hoje é fácil. Você, segundo a presidente da junta que esteve aqui, você abre no mesmo dia. Agora, você manter uma empresa com essa carga tributária é complicado. Em qualquer setor, seja no setor de serviço, setor de agro, no setor da indústria, no setor do comércio, e o que é pior, vem aí a nova legislação com a reforma tributária. Sim. A partir de 1º de janeiro começa a ser implementada. E vai ser uma loucura. Essa loucura que já ocorre hoje vai piorar. Então, assim, eu estava falando dessa questão do ICMS porque eu entendo que um estado pobre como o nosso não consegue atrair grandes investimentos dessa forma. O Ceará, que é um exemplo para a gente nesta área, eu tenho uma coisa que eu não gosto no Ceará e eu vou bater bem aqui de novo. Eu não gosto da questão da segurança pública no Ceará. Nesse aspecto, graças a Deus, o Piauí vai muito bem, obrigado. Na comparação, não é que o Piauí não tenha violência, não tenha criminalidade, não tenha facção criminosa, que o PCC não está aqui dentro, está enraizando aí, inclusive nas instituições, isso é muito perigoso. Mas na questão do empreendedorismo, na questão tributária, o Ceará está muito além da gente, no bom sentido, favorecendo o empreendedorismo. Não é à toa que ela recebe aí, todo dia que eu acompanho, né? Todos os dias a gente vê grandes grupos empresariais, não só brasileiros, mas internacionais, mundiais, se estabelecendo no Ceará. Por conta de quê? Primeiro de uma infraestrutura que o Estado oferece, depois pela questão tributária. O Ceará deu um salto há um bom tempo atrás. Eu sou formado lá no Ceará, né? Me formei, estudei no Ceará ali. Já tem minha barba branca me denuncia, né? Então, assim, lá eles deram um salto, ali naquele tempo, Tasso Gereissati e Ciro Gomes ali, um engatado ali no outro. E hoje o Ceará tem uma classe empresarial
uma classe empreendedora relevante, que tem um peso, mesmo você vendo que muitas vezes você tem os governadores de lá na mesma corrente política aqui do estado, mas assim... Mas tem uma visão diferenciada, exato, né? Eles têm que... Por quê? Porque eles têm que atender um público que de fato é muito relevante. Olha, hoje. Eu não sei se você está sabendo, a gente vai fazer um corte aqui para falar dessa questão da segurança no Ceará, que é um negócio que preocupa o Brasil. E como está aqui do lado e a gente já começa a sofrer os efeitos disso, basta a gente falar que as organizações criminosas se instalaram no nosso litoral e são todas do Ceará. Vieram porque encontraram terreno fértil também no Piauí. Mas eu queria falar, por exemplo, dessa questão dessas facções chegarem e tocarem fogo em carros de empresas que fornecem serviços de internet para expulsar as pessoas e colocando lá a CVNet se impondo, né? Você tem, por exemplo, essas organizações criminosas locais, regionais ou nacionais, expulsando moradores de bairros, de vilas. Tem lá chama distrito, né, Wagner? Um distrito de Uiraponga, salvo engano, eu tô aqui esquecendo o nome. Rapaz, mais de 1.000 famílias foram expulsas do local. Wagner, na tua cidade, lá em Sobral, um condomínio inteiro. Eu estou falando de um condomínio, desses condomínios que tem os blocos com 4 apartamentos por andar, não ficou um. E o Estado, o governo do Ceará, a Secretaria de Segurança do Ceará não faz absolutamente nada. Eu digo isso por quê? Porque o que a gente está vendo, inclusive denunciado por policiais, é que a polícia está agindo, sabe para quê? É para expulsar os criminosos? É para garantir a segurança de quem está saindo. Para quem está abandonando os imóveis, ela está dando aquela segurança para não ser atingido nesse deslocamento, no momento que precisa entrar para poder tirar os móveis, porque eles mandam embora e querem se apoderar até dos móveis da residência. Essa questão de criminalidade é uma coisa que de fato atinge tudo, né? Por exemplo, aqui o meu setor especificamente, a minha empresa, hoje eu estou dando manutenção, por exemplo, numa usina de energia solar grande, uma usina relativamente grande aqui, mais de 1.000 módulos a usina, aqui no interior do estado do Maranhão, que perto de Timon, que os caras foram lá, desligaram a energia da usina e roubaram os cabos, né? Tá lá, uma usina que gera quase mais de 100 mil reais em energia por mês, tá parada lá, já tem quase um mês, a gente tá terminando de organizar lá agora, mas acontece isso, né? Então, assim, é uma coisa que assola triste, todos né? os setores. É triste a gente ver isso, é uma realidade que está avançando e eu tenho batido muito nessa tecla porque eu estou com receio de que esse sistema se instale no Piauí também, de vez, porque aqui o Comando Vermelho, o PCC já se instalaram, a gente sabe disso, tanto que a polícia tem reagido, graças a Deus. A gente tem até uma obrigação moral, porque a gente bate muito quando a polícia peca, quando a polícia erra, mas a gente há de reconhecer aqui de público que nos últimos meses a polícia do Piauí, a Secretaria de Segurança, tem promovido uma série de operações, tanto na capital quanto no interior, também lá no nosso litoral. Rapaz, agora foi desbaratada lá um depósito de drogas, com tanta droga, salvo engano, são quase 1 tonelada de drogas, avaliada em 60 milhões de reais. No interior do interior, inclusive com drogas enterradas. Pegaram uma parte em Parnaíba, outra parte em Luiz Correia, que fica ali na divisa com o município de Bom Princípio. Então, assim, a gente vai para o litoral para ter paz. Como se não bastasse os preços ostensivos e abusivos que a gente é obrigado a pagar, agora a gente tem que rezar pela vida. Sim. Porque lá no litoral do Piauí está desse jeito, infelizmente. Aqui fica o nosso reconhecimento do trabalho da polícia, porque a gente percebe que nos últimos meses não estão pegando as piabas tão somente, estão atingindo alguns tubarões.
que esse é o trabalho da polícia. Porque ficar prendendo bandidinho, ou usuário, ou pequeno boqueiro, aquele cara da biqueira, da boca de fumo, aquilo ali é piada. Você tem que atingir a estrutura do sistema criminoso, sobretudo financeiro. Sim. E a gente está vendo isso. Está aí o nosso reconhecimento de público, porque Marco Melo, eu queria que ficasse bem claro aqui que a gente desenvolve aqui um jornalismo diferenciado. O nosso jornalismo, que eu escrevo, que o Wagner escreve, que o Arthur Feitosa escreve, não é invenção da nossa cabeça. A gente não é oposição a ninguém. A gente não é oposição ao governo do estado, ao governador Rafael Fonteles, nem ao prefeito Silvio Mendes, nem a prefeito nenhum desse estado, muito menos a presidência da República. O que nós somos, na verdade, é jornalista. E jornalista com J maiúsculo. Jornalista que escreve aquilo que incomoda porque alguém está fazendo algo errado. Se a gente escreve e faz uma denúncia, o problema não é nosso. O problema é daquele denunciado que está fazendo a coisa errada. Porque eu não canso de dizer, não é frase minha, mas jornalismo é coisa séria. Jornalismo é oposição, não é oposição partidária. Jornalismo é oposição a esquema, a sistema criminoso, à corrupção, ao desvio do dinheiro público. Isso é jornalismo, é fiscalização da administração pública. Esse é um dos papéis do jornalismo, inclusive denunciar quando está errado. Mas a gente também divulga o que está correto e divulga de graça, porque nenhum veículo de comunicação do Piauí, nenhum portal no Piauí, nenhuma rádio no Piauí, nenhuma emissora de televisão do Piauí divulga uma vírgula sobre governo, sobre prefeitura, sobre Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, se não tiver levando o seu. O princípio da publicidade está na nossa Constituição, mas uma coisa é você pagar para divulgar as suas ações. Isso é normal, legal e moral. Agora, sabe o que é imoral? É você pagar para calar a imprensa, para calar jornalista, para calar veículo de comunicação. Aí isso é imoral, porque o jornalista recebe para divulgação das ações do governo, que podem ser sérias ou não, honestas ou não, verdadeiras ou não, mas é um serviço que ele presta, a empresa de comunicação presta. Mas o que está acontecendo é que as empresas de comunicação não estão vendendo só serviço de comunicação. Elas estão vendendo a alma do jornalista, a alma do empreendedor, a alma de quem estudou para fazer e prestar um serviço para a sociedade. Do jeito que a coisa está, todo mundo dizendo amém, pode ser chamado de qualquer coisa, menos de jornalismo. Como é que você pode imaginar um programa de debate numa emissora de rádio ou de televisão onde todas as criaturas ali presentes pensam da mesma forma? Isso não é debate, isso é reverência. E jornalista não pode, não deve reverenciar ninguém, porque perde a dignidade. É isso que eu precisava dizer, Marcos. Vamos voltar para cá? Pois não. Por exemplo, uma pessoa soube que eu ia te entrevistar aqui. Ele disse, rapaz, eu estou querendo botar energia na minha casa. Eu pago uma conta de luz de R$600 por mês. Compensa? Compensa. Ainda compensa, porque assim, à medida que foram sendo criados custos adicionais, como impostos, taxas, o mercado ele foi se adequando. Como é um mercado muito grande, né, ele consegue, não a gente aqui na ponta, mas
digamos, os atravessadores, grandes empresas que compram equipamento da China esses grandes distribuidores compram em escala, né? Escala, então eles têm margem. Então o que eles fazem? Eles reduzem a margem. Então hoje, por exemplo, o custo, por exemplo, eu tenho um sistema solar na minha casa que eu coloquei em 2016. Quando eu coloquei o custo de um sistema do mesmo tamanho que eu coloquei lá em 2016. Era caríssimo, né? Hoje é muito menos da metade do preço, entendeu? Então, assim, vai adequando. Então, hoje ainda compensa. E com um detalhe, esse impacto desse ICMS que foi derrubado em outubro, foi referendado ontem pelo TJ, ele traz um impacto muito grande, porque, na verdade, essa decisão, ela só atinge aquele pessoal de 2016, de 2023 para frente. O pessoal de 2023 para trás não estava sendo impactado por essa cobrança de ICMS. Eles estavam, digamos, ali protegidos. Eles estão atacando só digamos, os mais novos, né? Então, sem esse ICMS, compensa muito mais ainda. E tanto é melhor o uso, quanto, obviamente, casa, você tem aquele problema que a questão de que você injeta na rede e quando passa no medidor, aquilo é cobrado, é taxado, né? O uso da rede você paga proporcional ao que o seu medidor enxerga, digamos assim. Então, se você passa muito da sua energia que você gera na rede, você paga mais pelo uso da rede. Quando você tem, por exemplo, uma empresa que tem muito que a gente chama de consumo instantâneo, que ele gera ali de dia, e como aqui, né? Nós estamos num local que você está aqui trabalhando de dia, tem um ar-condicionado, um conjunto de consumo, geralmente aqui no Piauí é muito ar-condicionado, né? Então ali aquela energia é gerada, já é consumida imediatamente, não passa no medidor, então você não é nem taxado, nem cobrado imposto sobre aquilo ali, e tanto mais assim, mas ainda assim, mesmo para um consumidor de R$600, compensa muito ainda você colocar energia solar. Agora eu vi por outro lado também um consumidor que instalou o sistema em casa, aí disse, rapaz, eu estou pagando a mesma coisa. Depois ele descobriu que é porque ele saía para trabalhar e os filhos ficavam em casa, o ar-condicionado ligado o dia todinho. Né? Isso tem isso aí então, também. Então, assim, né? Você não é porque você está com a energia solar que você vai abusar. Sim. Você vai continuar com o seu consumo, só não vai ficar com aquela preocupação da conta no final do mês, né? A gente costuma fazer o seguinte, por exemplo, lá na minha empresa a gente costuma fazer o seguinte, você quando vai colocar a energia solar na casa de um cliente, a gente olha para a realidade dele atual. Aí, então, vamos dizer, o consumidor ele consome, sei lá, 600 kWh por mês, que o quilowatt-hora hoje é quase um pouco mais de R$1. Então, esse cara desse estaria pagando aproximadamente uma conta de 700, 800 reais por mês. Aí eu digo para ele o seguinte, olha, hoje sua realidade é isso aqui, 600 kWh. Mas tem um detalhe, quando você colocar... Primeiro, você está colocando para ter um pouco mais de conforto, talvez para ligar o ar-condicionado um pouquinho mais de tempo do que você ligar para não economizar tanto. Então, seu perfil de consumo já sobe um pouquinho. Ainda tem esse impacto disso que você falou, o filho... Ainda tem que fazer uma projeção então, né? Isso. Então, geralmente, a gente lá na empresa, quando vende sistemas, em média, eles são 25% a 30% maior do que o sistema atual, do que o consumo atual que o cara tem que a pessoa tem sem o sistema, né? Então sempre você tem que prever esse upgradezinho. E com o tempo a turma também vai relaxando, né? Tem filho tem menino que já nasceu com energia solar, então ele não entende o que é economia de energia, né? É complicado. E a tendência também é você cada vez mais comprar equipamentos elétricos, né? Sim. Então você vai aumentando esse consumo com a aquisição de novos. Você às vezes tem uma TV, vai comprar outra. Você às vezes o ar-condicionado é só num quarto. Mas aí tá com energia solar, compra para o outro, né? Sim. E de repente essa projeção que você fez já caduca, né? Pronto. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas às vezes não percebem é que, por exemplo, você investe na energia solar, aí você tem ali sua energia solar meio que não é de graça, mas mais barata. Aí de repente você faz o seguinte, você tira seu fogão a gás e bota um fogão elétrico. Certo? Aí você já economiza no gás. Para minha mulher lá agora, na minha casa, ela comprou agora tudo que ela pode comprar elétrico, ela compra. Porque como eu tenho energia solar, por exemplo, ela comprou uma panela de pressão elétrica. Mas você tem em excesso, assim, quer dizer, com essa projeção. Sim, exatamente. Mas eu estou dizendo assim que às vezes até isso compensa. A energia solar tem vários vieses que às vezes as pessoas não veem. Um é esse, de você substituir até o seu consumo de gás por consumo de energia. Aí, isso já compensa lá. E outra coisa, Douglas, por exemplo, olha, se você pensar no mercado imobiliário,
né? Então você tem uma casa que você, sei lá, construiu a casa por, sei lá, gastou R$500 mil para construir uma casa ali de um padrão médio ali e tal, e vai alugar essa casa e hoje está difícil, aluguel, você vai alugar a casa de R$1.500, R$2.000, né? Então, um negócio que você investiu ali R$500 mil, você vai tirar R$1.500, R$2.000, quando muito isso aí. Aí você pega e diz, não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar energia solar nessa casa e já vou alugar minha casa, que o inquilino vai ter energia solar. Não vai se preocupar. E aí eu vou colocar isso no acréscimo. Então, assim, quando você coloca, você vai investe, por exemplo, R$20 mil. Compare com o investimento da casa. Você gastou R$500 mil na casa, você investe ali R$30 mil no sistema solar, você pode dar um acréscimo ali de R$700, R$800 no seu aluguel, porque compensa para você e compensa para o seu inquilino, entendeu? Então, assim, tem vários vieses que são interessantes de energia solar que às vezes as pessoas nem se ligam, né? Marco, nós estamos chegando aqui no nosso finalzinho com muita tristeza, porque tem muita coisa ainda, muita dúvida para tirar, mas aos poucos a gente vai tirando. Pronto. Vamos ver o resultado final dessa ação que está na justiça, e quando sair o martelo final lá, você volta aqui e a gente dá continuidade. Pronto, a gente lá na associação tá muito contente com essa posição do Tribunal de Justiça, até porque, Douglas, a gente estava assim, a gente fez uns posts no nosso Instagram colocando isso, né, que a população precisa ter essa sensação de ver, por exemplo, a justiça indo contra o Estado, contra uma grande empresa e a favor do consumidor. Isso dá uma sensação boa para a sociedade, né? Que sempre acha que justiça não pega em político, que não pega em grande empresário, que justiça não pega, só pega o cidadão comum e o pobre. Então, isso é uma coisa importante. Mas não é, digamos, uma vitória definitiva, longe disso. Primeira coisa que o nosso próximo passo é ver aparecer na conta do consumidor, na próxima ciclo de fatura da Equatorial. Vamos combinar o seguinte, ano que vem, janeiro, a gente já vai sentir isso, né? Se chegou, se não chegou. Com certeza. Aí você vai voltar aqui. Pronto. E você falou uma coisa muito certa. A imagem da justiça brasileira, no geral, está muito ruim. Está muito ruim. Então, de fato, uma decisão dessa dá, assim, um alívio. A justiça respira um pouco. Passa para a sociedade, de fato, essa sensação de que nem tudo está perdido. Né? Muita gente não acreditava. Que a justiça está fazendo justiça. Muita gente não acreditava que isso ia sair. Muita gente que tratava com a gente dizia, olha, isso aqui, se for contra o governo do Estado, lá em Goiás saiu porque foi a favor do governador, aqui não vai. E a justiça piauiense deu uma resposta, disse, não, foi julgado o que é justo, né? E a gente crê que o julgamento definitivo seguirá o mesmo parâmetro. Glória a Deus. Meu querido, deixa eu dar só um alô aqui pro nosso internauta, você que assistiu agora esse vídeo, mas recebeu esse link, ainda não é inscrito no nosso canal, momento para você se inscrever agora, você aperta aí, se inscreve e você faz o seguinte, aciona o sininho para receber as nossas notificações e nos ajuda a compartilhar e nos dar audiência. Como é que você faz isso? É muito simples, manda esse link aí para o grupo do WhatsApp, por exemplo, da família, do condomínio, da associação de moradores, do bairro, né? Lá, todo bairro tem uma associação de morador. E todo mundo está integrado no WhatsApp dessa associação. Manda para o WhatsApp da sua igreja, do seu trabalho, tá bom? Nos ajuda a levar essas informações aqui. Não mais para o Piauí, porque nós estamos falando de internet, é para o mundo, né? Mandar essas informações para o mundo. E eu conto com a tua presença na próxima semana, porque o Business Cast é uma vez por semana e eu conto com a tua audiência mesmo, de coração aqui. Marco, foi um prazer conversar com você aqui. Aqui não tem entrevista, aqui tem conversa, bate-papo. Foi muito bom o nosso bate-papo aqui, esclareceu muita coisa. Ainda tem muita coisa para ser esclarecida, mas você vai voltar, com certeza. Obrigado. Fica à disposição, parabenizo aqui pela iniciativa, pelo trabalho que vocês estão fazendo, um trabalho, como você falou, um trabalho isento, que é uma coisa meio rara hoje em dia, tá? E a gente fica à disposição, agradece a oportunidade, sempre é bom para a gente ter esses canais para falar da nossa batalha aqui do nosso setor e fica à disposição para quando precisar. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Valeu!